Se vocês acreditavam que estas coisas estavam vindo, por que não nos contaram? Nós não sabíamos sobre estas coisas! Por que nos deixaram na ignorância? É aqui que cairão as bolas de fogo que Ellen White viu. Foi-me apresentada uma cena. Era a noite antes do sábado. Foi quando essa cena se apresentou. Olhei pela janela e havia uma imensa bola de fogo que vinha do céu, e ela caiu onde estavam construindo edifícios com pilares. Especialmente os pilares foram-me mostrados, e parecia que a bola veio direto para o edifício e o esmagou. E eles viram que estava se ramificando, se expandindo, aumentando, e começaram a chorar e lamentar e torcer as mãos. E eu pensei que alguns do nosso povo estavam lá, dizendo: bem, é exatamente o que estávamos esperando, é justamente o que temos falado, é justamente o que temos discutido. Vocês sabiam? Disseram as pessoas. Vocês sabiam e nunca nos contaram a respeito? Pensei que houvesse uma agonia em seus rostos, uma agonia em sua aparência. É exatamente o que estávamos esperando. É justamente o que temos falado. Vocês sabiam e nunca nos contaram a respeito? Parábola de Jesus, página 412. Ellen White, quando ela comenta sobre a parábola das 10 virgens, queridos. Hoje nós não vamos nos aprofundar nessa parábola em si, né? Mas vou pegar um trecho só em relação a essa parábola, que está lá em Mateus capítulo 25, verso 6. Veja só o que Ellen White vai dizer sobre isso. Ela diz assim: numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém um estava preparado para a emergência e o outro não. Vamos só lembrar aqui um pouquinho, para quem não se lembra dessa profecia de Jesus, né? Dessa parábola, na verdade, de Jesus. Jesus ele disse que o reino dos céus seria como 10 virgens. E Jesus disse que essas 10 virgens, nos últimos dias, né, as virgens representam a igreja, né? E essas 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. Então Jesus disse que essas virgens dormiriam, mas que em algum momento haveria um grito, um clamor, uma proclamação, que diria assim: aí vem o esposo sair ao encontro. Correto? Então, quando elas despertam, a Bíblia vai dizer que essas virgens, algumas delas tinham azeite em reserva e outras não. Agora, como é que a gente entende isso, né? Nós não vamos fazer um estudo específico hoje sobre essa parábola. Nós podemos fazer isso em outro momento. Mas essa parábola, ela tem uma dupla aplicação. O Espírito de Profecia mostra que essa parábola, ela teve um cumprimento em 1844 e vai ter outro cumprimento no fechamento da Porta da Graça. Então, é sobre esse segundo cumprimento, que é o fechamento da Porta da Graça, ou seja, quando Jesus vai deixar de interceder pela humanidade, que nós vamos falar hoje. Então, é sobre esse momento aqui que o Espírito de Profecia está falando, está dizendo, né, que quando a voz veio e diz: olha, aí vem o esposo, aí então as virgens foram despertas. Agora, algumas pessoas, elas colocam esse grito, né, algo que desperta a igreja, as virgens. Alguns colocam como sendo o decreto dominical, outros colocam como sendo o alto clamor, né? A mensagem da justiça pela fé. Porém, queridos, nós vamos ver, pelo Espírito de Profecia, uma frase, um texto aqui, que é esse aqui, que aqui vai denotar para nós, de fato, o que precisa ser isso que vai despertar o povo, que vai chamar a atenção do povo, e nós vamos ver sobre isso mais à frente. Então, vamos lá. Nós vimos aqui que uma parte delas estava preparada e a outra não. Agora, nessa parte em amarelo, queridos, o Espírito de Profecia diz assim: ó, assim, agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Então, perceba o seguinte: o Espírito de Profecia diz que o que vai, né, dar alguma forma, né, de chamado, porque veja, na parábola foi quando disse: aí vem o esposo, sair ao encontro. Isso teve um cumprimento em 1844. Mas o próximo cumprimento
ela diz que agora é uma calamidade. Isso aqui não podemos deixar de perceber. Alguma calamidade vai acontecer no mundo que vai chamar a atenção da igreja. Isso é importantíssimo. Só que não é uma calamidade qualquer. O espírito de profecia diz que é uma calamidade repentina e imprevista. Duas palavras, queridos, que são de extrema importância. O que é algo repentino? O próprio nome já diz, algo que acontece de repente. E o que é algo imprevisto? O próprio nome também diz, algo que as pessoas não estavam prevendo que aconteceria. Então isso aqui é muito importante. Então, o grito que está relacionado com a parábola de Mateus 25 e o fechamento da porta da graça, nesse segundo momento do cumprimento, é algo que vai fazer com que o mundo e a igreja, obviamente, né, a igreja seja chamada a atenção. E aí que vai se ver realmente quem esteve com azeite e quem não esteve. Então, o que é que o Espírito de Profecia diz que vai verdadeiramente chamar a atenção e vai despertar, né, tanto quem está pronto como quem não está? O Espírito de Profecia fala que nesses últimos dias agora, para o fechamento da porta da graça, uma calamidade repentina e imprevista. Isso é o que vai chamar a atenção. Alguma coisa, ela fala, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte. Mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Mostrará se está sustida na graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Está vendo como ela coloca agora certinho isso? Ela diz que essa prova, essa calamidade repentina e imprevista, imprevisto para quem? Para o mundo ou para o povo de Deus? Então, é uma calamidade, veja que as virgens estavam dormindo. Então, quando foi dado esse clamor, esse grito, então as virgens despertam. Mas aí ela diz que essa prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Então, vamos pegar essas duas palavras aqui, que nós vamos ver a partir de agora, outras visões da irmã White, que é isso que vai nos colocar, né, de frente com essa situação. Por quê? Então, lembra da palavra repentino e imprevisto. Agora, nós vamos ver agora, queridos, algumas citações da irmã White. Eu peço até que vocês anotem isso. Então, lembrando que a profecia ela é dada por qual motivo, queridos? A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, nós que entendemos a mensagem da justificação pela fé, Cristo em nós, que Cristo quer habitar em nós, nós entendemos que a profecia ela faz parte da preparação para o povo de Deus, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, por que é importante eu entender a profecia da forma correta? Porque Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a única forma de eu ser santificado é pela verdade. Então, nós precisamos buscar a verdade, porque só pela verdade que nós seremos santificados, né? Então, veja só. Agora aqui, nós vamos ver que, a partir de 1904, Ellen White ela teve uma série de visões, e é isso aqui, queridos, que quando o mundo, né, de alguma forma, através dos adventistas, souberem disso que nós vamos falar a partir de agora, isso vai acontecer, algo que aconteceu no início do movimento adventista, mas eu vou falar sobre isso no final. Nós vamos ver essa visão aqui do manuscrito 102, do ano de 1904. A partir de 1904, Ellen White vai ter uma série de visões, e cada visão é o mesmo assunto, é o mesmo cenário, mas Deus vai, através de cada uma delas, acrescentando coisas que não tinha nas visões anteriores. Então vamos ver essa primeira do dia 2 de julho de 1904. Veja só o que ela diz. Na noite passada, uma cena foi apresentada diante de mim. Eu talvez nunca me sinta livre para revelar tudo, mas revelarei um pouco. Parecia que uma imensa bola de fogo desceu sobre o mundo e esmagou grandes casas. De lugar em lugar erguia-se o grito. Qual era o grito? O Senhor chegou! O Senhor chegou! Muitos estavam despreparados para encontrá-lo, mas alguns estavam dizendo, louvado seja o Senhor. Por que vocês estão louvando o Senhor? Perguntaram aqueles sobre os quais vinha a destruição súbita. O que é súbito, queridos? Algo repentino. Porque agora... Então, algumas pessoas perguntam, por que vocês estão louvando o Senhor? Aí os outros respondem, porque agora vemos o que estávamos esperando. E aí vem a pergunta de novo.
Se vocês acreditavam que essas coisas estavam vindo, por que não nos contaram? Foi a terrível resposta. Nós não sabíamos sobre essas coisas. Por que nos deixaram na ignorância? Vez após vez vocês nos viram. Por que não se familiarizaram conosco e nos contaram sobre o juízo vindouro e que devemos servir a Deus para que não pereçamos? Agora estamos perdidos. Olha que interessante, queridos. Lembra que nós vimos em Parábolas de Jesus que ela diz que a prova final virá no fim do tempo da graça, quando não mais haverá tempo para que haja um preparo? Só que veja que alguma coisa acontece. Veja que Ellen White fala que uma imensa bola de fogo desce sobre o mundo e esmaga grandes casas. E algumas pessoas, quando viram essa bola de fogo descer, disseram: louvado seja o Senhor, era isso que a gente estava esperando. Aí outras pessoas olham para essas pessoas e falam assim: que? Como assim? Vocês sabiam disso? Vocês nunca nos contaram nada disso. Então, essa é a primeira visão. Então, vamos continuar, que Deus vai dar mais detalhes sobre tudo isso. Olha só, isso foi no dia 2 de julho. Depois, Ellen White vai dizer agora sobre essa mesma visão. Agora, olha só. Na noite anterior, uma cena muito impressionante passou diante de mim. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas belas mansões, causando a sua destruição instantânea. Ouvi alguns dizerem, olha o que ela ouviu algumas pessoas dizerem. Sabíamos que os juízos de Deus estavam vindo sobre a terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros disseram, vocês sabiam? Por que então não nos contaram? Nós não sabíamos. Por todos os lados, ouvia tais palavras sendo ditas. Então, olha que interessante. Algumas pessoas disseram assim, ó, nós sabíamos disso. Nós sabíamos que os juízos de Deus estavam vindo. Aí outros disseram, mas a gente não sabia. E por que vocês não contaram para nós? Agora, depois, ela vai ver a mesma coisa, só que agora nós vamos ver agora, meus amados, detalhes que Deus não tinha dado ainda. Vamos ver agora. Olha o que ela diz agora, mais alguns dias na frente. Ela diz assim, ó, foi-me apresentada uma cena. Era a noite antes do sábado. Foi quando essa cena se apresentou. Olhei pela janela e havia uma imensa bola de fogo que vinha do céu e ela caiu onde estavam construindo edifícios com pilares. Olha só o detalhe agora. E especialmente os pilares foram me mostrados. Então agora é dado algo que nas outras não tinha sido dado. Agora veio um detalhe a mais. Qual é o detalhe a mais? Estavam construindo edifícios com pilares. Então essa bola de fogo caiu em um local específico. E quando ela viu os pilares, olha o que ela diz, especialmente os pilares foram me mostrados. Então, Jesus, quando deu a visão para a irmã White, ela viu as construções, ela viu o lugar, nós vamos ver agora, a gente precisa saber agora onde é isso. Veja só, ela continua dizendo, e parecia que a bola veio direto para o edifício e o esmagou. Olha que interessante. Primeiro ela começa no plural. Estavam construindo edifícios com pilares. Então veja que é mais de um edifício. Mas quando ela vê a bola caindo, ela diz assim, ó, parecia que a bola veio direto para o edifício e o esmagou. Então isso aqui está no singular. E eles viram que estava se ramificando, se expandindo, aumentando, e começaram a chorar e lamentar e torcer as mãos. E eu pensei, agora olha só, e eu pensei que alguns do nosso povo estavam lá dizendo, bem, é exatamente o que estávamos esperando. É justamente o que temos falado. É justamente o que temos discutido. Então veja, queridos, que Ellen White viu adventistas quando isso aconteceu e eles disseram, é isso aí, rapaz, é isso. Era isso que a gente estava falando. Era isso que a gente vinha estudando. Era isso que a gente vinha discutindo. Mas espera aí, você vê adventistas hoje falando sobre isso? Falando sobre essa profecia? Então, mas ela viu pessoas que estudaram, entenderam o que iria acontecer e quando aconteceu disseram, era isso. Mas olha só, veja que ela fala que era pessoas do nosso povo. Agora olha só, vocês sabiam, disseram as pessoas, vocês sabiam e nunca nos contaram a respeito? Pensei que houvesse uma agonia em seus rostos, uma agonia em sua aparência. Então ela vê dois grupos. Um dizendo que sabia e outro dizendo que nunca tinha ouvido falar sobre isso. Agora, onde era o lugar?
onde estavam construindo edifícios com pilares. Ok. Agora, olha só, outro texto agora, mais alguns dias à frente, mais detalhes vão ser dados. Ela diz assim, ó, enquanto eu estava em Nashville, uma cena se desenrolou diante de mim. Uma grande bola de fogo parecia cair do céu, e dela saíam relâmpagos de luz. Quando esses relâmpagos de luz atingiam um edifício, o edifício queimava como palha. Olha só, então ela está em Nashville, e ela vê um edifício. Igual, lembra que a gente viu lá no singular, naquele outro texto? Agora ela diz assim, ó, esses relâmpagos atingiam um edifício. O edifício queimava como palha. Então ouvi alguém dizer, eu sabia que isso estava vindo. Estes são os juízos de Deus que eu sabia que estavam vindo. Você sabia, disse outro. Você era meu vizinho. Por que você não me disse que essas coisas estavam vindo? Por que você não avisou os outros? Vocês percebem, queridos, que é algo tão importante, tão solene, que as pessoas que não sabiam, elas vão perguntar, por que você não falou? Talvez hoje muitos de nós, tenhamos medo de falar do que a gente crê. Ah, não vou falar não, porque fulano vai me rejeitar. Ah, não vou falar não, porque eu vou ser perseguido. Ah, não vou falar não, porque vão... Queridos, hoje pode até ser que uma pessoa não acredite no que a gente prega. Pode até ser que uma pessoa zombe de nós, fale mal de nós. Mas quando a profecia se cumprir, queridos, não tem escapatória. Quando a profecia se cumprir, aquela mesma pessoa que estava desdenhando da profecia, que estava desdenhando do acontecimento, essa mesma pessoa vai dizer, por que você não me falou? Aí você vai dizer o que para ela? Ah, porque eu pensei que você ia me perseguir? Não. Percebe? Então, quando é algo que nós temos solidificado, nós sabemos que está escrito, nós sabemos que Deus foi guiando o povo dele para entender, nós devemos pregar. Entende? Então, por quê? Porque há muitas almas que nunca vão poder ouvir se a gente não abrir nossos lábios e proclamar a verdade de Deus para esses últimos dias. Então, essas pessoas vão dizer, por que você não falou nada? Você era meu vizinho. Né? Agora, olha só. Agora, mais um pouquinho à frente, ela diz, o Senhor em breve virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Seus terríveis juízos logo cairão sobre o nosso mundo. Estamos fazendo tudo o que podemos para alertar os habitantes da terra sobre essas coisas? Enquanto eu estava no sul, alguns meses atrás, tive um sonho muito impressionante. Parecia ver uma grande bola de fogo vir do céu e atingir a terra. Grandes casas estavam em chamas. E muitos observavam com grande aflição. Então veja que é algo que vai gerar muita aflição nas pessoas. Alguém disse, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que os juízos de Deus logo iriam cair. Você sabia que essas coisas vinham? Disse outro. Por que você não nos contou? Agora, olha só, queridos, o que essa pessoa vai dizer. Ó. Por que você não nos alertou e nos mostrou as profecias para que nós também pudéssemos saber? Então aqui entra um elemento chave agora. Veja que a pessoa que está se perdendo pergunta, mas peraí, então quer dizer que você estudou as profecias, você entendeu que isso aqui aconteceria e você não proclamou isso para nós? Por que você não mostrou as profecias para nós? Agora a pergunta é, queridos, quais profecias? O que tem a ver essa bola de fogo caindo? Onde é que eu vou mostrar isso para as pessoas? Como é que eu vou entender isso biblicamente? Percebe? Então vamos lá, vamos continuar. Agora, no ano seguinte, em 1905, ela diz assim, ó, quando eu estava novamente em Nashville, quando eu estava em Nashville, agora é aqui que a gente precisa prestar muita atenção, ó. Quando eu estava em Nashville, eu tinha estado falando com o povo, e na calada da noite, uma imensa bola de fogo veio diretamente do céu e se fixou onde? Em Nashville. Pronto, agora a gente já tem um lugar. Então veja que Deus começou a mostrar para ela em 1904, mas no ano seguinte que ela foi ver onde é que essa bola caiu, queridos, ela viu que essa bola de fogo foi fixada em Nashville. Uau! Então vamos continuar. Haviam chamas saindo como flechas daquela bola. Casas estavam sendo consumidas. Casas balançavam e caíam. Alguns de nosso povo estavam lá, adventistas do sétimo dia, em Nashville. E eles disseram, é exatamente como esperávamos. Eles disseram, nós esperávamos isso. Outros estavam torcendo as mãos em agonia e clamando a Deus por misericórdia. Veja que ela está falando aqui do nosso povo. Aí ela diz, vocês sabiam, disseram eles, vocês sabiam que isso ia acontecer e nunca disseram uma palavra para nos alertar. Eles pareciam que iriam quase despedaçá-los ao pensar que nunca lhes haviam contado ou dado qualquer aviso. Percebe?
Então, veja que essa bola de fogo, queridos, que ela viu, ela se fixou em Nashville. Ok? Agora, nós já temos duas pistas aqui. Nós já sabemos o lugar, em qual região vai cair, Nashville. Mas o Senhor não só mostrou onde cairia, mas ele deu detalhes do lugar. E qual é o lugar, agora que a gente sabe que é em Nashville? Ela diz aqui, ó, onde estavam construindo edifícios com pilares. Especialmente os pilares foram me mostrados. Então, nós sabemos que foi em Nashville, essa bola vai cair em Nashville, e que lugar de Nashville? Um lugar específico. Qual lugar? Onde estavam construindo edifícios com pilares. Que lugar é esse? Onde é que fica esse lugar? Então, veja só. Agora, para a gente entender, meus amados, veja só, ela começou a ter essas visões, quando a gente começa a ver, ó, mais ou menos em julho de 1904. No final desse ano, no final do ano de 1904, ela então relembra essas visões que ela teve, lá agora dia 24 de novembro de 1904. Ela relembra essas visões da bola de fogo. E Ellen White agora vai dar uma pista muito poderosa para a gente entender quando a pessoa fala assim, por que você não mostrou as profecias para nós? Ela agora vai dar uma pista de onde nós podemos começar a entender essa situação que vai acontecer em Nashville. Vamos ver aqui. Ó. Ela começa dizendo assim, há pouco tempo, uma cena muito impressionante se desenrolou diante de mim. Vi uma imensa bola de fogo caindo entre algumas belas mansões, causando sua destruição instantânea. Eu ouvi alguém dizer, sabíamos que os juízos de Deus estavam chegando à terra, mas não sabíamos que chegariam tão depressa. Outros disseram, vocês sabiam? Então por que não nos disseram? Nós não sabíamos. Por todos os lados eu ouvia tais palavras faladas. Despertei em grande angústia. Voltei a dormir e parecia estar em um grande ajuntamento. Olha só isso aqui, gente. Ó. Ela vê, então, que a gente já sabe que é em Nashville, uma destruição acontecendo em Nashville. De repente ela acorda e parecia, aí depois ela volta a dormir e parecia estar em um grande ajuntamento. Uma pessoa com autoridade estava falando ao grupo, diante do qual se estendia um mapa do mundo. Ele disse que esse mapa representava a vinha de Deus que deve ser cultivada. À medida que a luz do céu brilhasse sobre alguém, essa pessoa deveria refletir a luz para outros. Luzes deveriam ser acesas em muitos lugares, e dessas luzes, outras ainda deveriam ser acesas. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Isso aqui está relacionado com a questão que ela estava lendo sobre Nashville. Então, depois que ela viu a questão de Nashville, Jesus disse, olha, ele mostrou o mapa do mundo e disse, olha, as pessoas que receberem essa luz, as pessoas que começarem a entender, elas precisam passar isso para os outros. Ele continua. Ainda dentro desse raciocínio, ela fala assim, ó, em breve, agora ela vai começar a trazer para a realidade em si. Ela diz assim, ó, em breve, graves problemas surgirão onde, queridos? Entre as nações. Problemas que não cessarão até que Jesus venha. Como nunca antes, precisamos nos unir, servindo aquele que preparou o seu trono nos céus, cujo reino domina sobre tudo. Deus não abandonou seu povo, e nossa força reside em não abandoná-lo. Os juízos de Deus estão na terra. Lembra que eles falaram isso? Quando eles viram a bola de fogo caindo? Sabíamos que os juízos de Deus viriam. Vamos continuar. Ela agora vai falar sobre isso. Ó. As guerras e rumores de guerras, a destruição por fogo e inundação, dizem claramente que o tempo de angústia que deve aumentar até o fim está muito próximo. Aí ela diz, não temos tempo a perder. Ela agora vai finalizar isso aqui. Ó. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel estão quase alcançando o seu cumprimento final. Então, veja que quando o White começa a falar sobre essas bolas de fogo que caem sobre as casas, assim que ela termina essa sessão, ela diz, agora esses juízos já estão na terra. E nós não temos tempo a perder, porque essas coisas vão acontecer em breve. As profecias do capítulo 11 de Daniel já quase alcançaram o seu cumprimento final. Então, quando ela traz a visão das bolas de fogo, depois de refletir durante algum tempo sobre essa visão, ela agora diz, não temos mais tempo a perder, porque quais são as profecias que aquelas pessoas pediram? Vocês não sabem, vocês não nos disseram, vocês não explicaram para a gente isso nas profecias. Ela diz, as profecias do capítulo 11 de Daniel
estão quase alcançando o seu cumprimento final. Mas nós vamos parar para pensar, né? O que teria a ver, como é que nós podemos entender? Nós temos duas formas de analisar essa situação das bolas de fogo. A primeira forma seria o quê? Nós pensarmos em um meteoro direto. Ou seja, nós podemos olhar para essa profecia e imaginar uma grande bola de fogo, um meteoro caindo do céu e indo diretamente para Nashville. Só que ela agora vai dizer que as profecias do capítulo 11 de Daniel já encontraram seu quase o cumprimento final. Agora, o que teria a ver as profecias de Daniel 11 com essas bolas de fogo? É isso que nós vamos ver agora, para a gente ver essa segunda forma de compreendermos o que nos próximos dias, né, muito em breve, vai estar acontecendo lá em Nashville. Vamos lá. Foi-me instruído, isso aqui é importante agora, o texto da Bíblia que a gente vai, eu não vou ler ele agora, mas anotem esse texto, depois leiam vocês direitinho em casa, aí onde vocês estão, que nós vamos ver aqui esse texto que ela vai dizer, ó. Foi-me instruído que a destruição havia avançado sobre as cidades. A palavra do Senhor se cumprirá. Isaías 29, 19 a 24 foi repetido. Então, olha, esse é um texto que nós precisamos ler na nossa Bíblia. Isaías 29, 19 a 24 foi repetido. Não ousei me mover sem saber onde estava. Clamei ao Senhor. O que isso significa? Essas representações de destruição se repetiam. Onde estou? Disse o Senhor. Em cenas que representei o que será, mas avise meu povo para deixar de colocar sua confiança em homens que não são obedientes aos meus avisos e que desprezam minha repreensão, pois o dia do Senhor está sobre o mundo, quando a evidência se tornará certa. Aqui é Jesus falando, queridos. Aqueles que seguiram as vozes que queriam inverter as coisas serão eles mesmos virados onde não podem ver, mas serão como homens cegos. Essas palavras me foram dadas a partir de Isaías, capítulo 30, versos 8 a 15. Olha o que Jesus disse para ela. Olha, tudo isso que eu te mostrei, Ellen White, vai acontecer. A evidência vai ser clara. Mas diga ao meu povo para eles pararem de estar dando ouvido a homens que estão desprezando a minha repreensão, que estão desprezando os meus sinais de alerta. Será que não existe isso hoje? Com toda certeza. Homens que desprezam o espírito de profecia, homens que desprezam a luz que Deus deu no passado através dos homens levantados por Deus. E o espírito de profecia diz, olha, Deus já deu a luz através desses homens sobre Daniel e Apocalipse. Né? Então Jesus disse, mas olha, isso vai acontecer. Mas diga ao meu povo para eles não se fiarem em homens. Agora vamos lá. Olha só agora, querido, nós temos agora uma coisa muito importante. Agora, 2 anos depois que ela já tinha tido a primeira visão, em 1906, olha o que ela vai dizer. Na última sexta-feira de manhã, pouco antes de eu acordar, foi-me apresentada uma cena muito impressionante. Parecia que eu despertava do sono, mas eu não estava em minha casa. Das janelas eu podia presenciar uma terrível conflagração. Ah, pega essa palavra aí, ó. No dia que ela estava vendo, uma terrível conflagração. Vamos ver o que significa essa palavra. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e dessas bolas saíam flechas de fogo voando em todas as direções. Aqui já é um ponto importantíssimo, porque antes de ela falar das grandes bolas de fogo que caíam, ela disse que ela estava presenciando o quê, querido, na Terra? Uma terrível conflagração. E ela continua dizendo aqui agora em amarelo, ó, era impossível conter os incêndios que haviam sido iniciados, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror das pessoas era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e me encontrei em casa. Então, o que ela está vendo na Terra, antes de ela falar agora novamente sobre as grandes bolas de fogo que ela viu descendo, uma terrível conflagração. Qual é o significado de conflagração? Eu tirei um recorte aqui para a gente ver. Olha só. Conflagração. Primeiro, incêndio que se alastra, que se espalha por uma grande área. Por extensão, guerra, conflito internacional. Por exemplo, conflagração europeia. Vocês lembram, queridos, que ela tinha dito lá atrás, quando ela começou a falar das grandes bolas de fogo, lá na Review and Herald, ela falou assim, ó, em breve começará uma perturbação entre as nações. Ou seja, essa perturbação é também chamada de conflagração. O que é a conflagração? É guerra, conflito entre países, conflito internacional. Entende? Ou seja, aqui agora tem outro sentido também
figurado que é revolução ou intensa perturbação social e política num país, região, território. E ele dá um exemplo de uma frase, ó: o descontentamento do povo pode levar o país à conflagração. E outro sentido é intensificação de um sentimento, exaltação ou explosão. Então, por isso que essa palavra conflagração, quando você olha para o que ela disse, que haverá uma perturbação entre as nações, e aí então ela disse que vê uma conflagração, essa conflagração que ela está falando é o quê? Ela vê justamente um conflito acontecendo. Está acontecendo um conflito na Terra, uma perturbação entre as nações. Porém, nós vamos ver isso com mais detalhes ainda. Olha só. Deixa eu passar essa parte aqui. Pronto. Vamos nos lembrar um detalhe aqui. Quando ela viu onde seria, nós sabemos que agora é em Nashville. Ela agora vai dizer: foi-me apresentada uma cena. Era a noite antes do sábado. Esse texto aqui a gente já leu, lembra? Nós vamos pegar agora o detalhe dele. Foi quando essa cena se apresentou. Olhei pela janela e havia uma imensa bola de fogo que vinha do céu, e ela caiu onde estavam construindo edifícios com pilares. Especialmente os pilares foram me mostrados. Que lugar é esse, então, em Nashville, que estavam construindo edifícios com pilares? Então, é aqui que nós vamos ver. Esse aqui é um ticket da exposição centenária do Tennessee. Que essa exposição, queridos, foi feita em Nashville. Vocês veem aí, ó, que logo no centro aí tem uma estrutura com vários pilares na frente, tá vendo aí? Essa situação, né, o que aconteceu foi em 1897, foi uma exposição que aconteceu lá no Tennessee. E nessa exposição eles tiveram que levantar vários edifícios, alguns edifícios para aquela exposição específica. E aí o que acontece? Alguns desses edifícios têm, ó, olha só os pilares, ó. Tem um que era o prédio feminino, outro que era o prédio do governo, tinha outro que era o prédio comercial, tá vendo? Para a exposição de 1897. Aqui nós vemos o edifício histórico, tá vendo? E a mais célebre, né, a que mais chamou a atenção, que é inclusive a que permanece até hoje, esse ano que nós estamos falando aqui, 2025, é o Partenon. O Partenon estava ali também na exposição de 1897 em Nashville, ok? Então, quando a Ellen White fala assim, ó, a bola de fogo caiu no lugar onde estavam construindo edifícios, esse lugar onde estavam construindo edifícios é aqui, nesse local. Esses edifícios, queridos, vejam que eles são edifícios com pilares, mas o mais notável dentre eles é esse que permanece até hoje, que é o Partenon. Aqui está toda a área onde foram construídas os prédios da feira. Olha, o único que ficou, que fez mais sucesso, que durou alguns anos, né, mas foi danificado com o tempo, foi o Partenon. Ó. Aí eles construíram outro, né? Olha, é uma área muito bonita, é um parque muito bonito. Aqui nós temos uma vista mais ao longe, dá para vocês verem o tamanho dele. São 17 pilares, de frente, de lado e 8 de frente. É uma obra monumental, é algo assim muito bem feito, muito bonito, para enaltecimento de uma deusa pagã. Temos que lembrar desse detalhe. Deus não foi glorificado neste templo, que aqui é chamado de Atena do Sul. Porque não tem somente o Partenon, tem outras também, outras construções aqui também que são réplicas da Grécia, tá? da Grécia Antiga. E é aqui que cairão as bolas de fogo que Ellen White viu. Veja que Ellen White, apesar de dizer assim, olha, eles estavam construindo edifícios no plural, depois ela disse que a bola viria justamente no Partenon. Agora nós vamos perceber o seguinte. Quando ela falou dessas bolas de fogo na Review Herald, ela fala então da conflagração das nações e que as profecias de Daniel 11 estavam em seu cumprimento final. Então nós temos duas formas de enxergarmos essa profecia. A primeira forma, um meteoro direto caindo sobre alguma dessas estruturas, né, ali que estava em Nashville, ou se nós entendermos que a irmã White, então, ao terminar de falar sobre essa profecia das grandes bolas de fogo, ela fala que as profecias de Daniel 11 estavam em seu completo cumprimento, então nós temos que ver alguma relação que exista entre o capítulo 11 de Daniel e essa situação que vai acontecer em Nashville. Para a gente entender isso, queridos, nós vamos ver aqui o que é o Partenon.
Quando nós olhamos para a história do Partenon, o que é o Partenon? Era um templo que era dedicado à deusa grega Atena. Então, ele existiu, né? Por volta dele foi construído no século V ali, antes de Cristo. E aí, o que acontece? Isso na Grécia Antiga, né? Então, esse local era um local de adoração. Era um templo dedicado à deusa grega Atena. E o que eles fizeram em Nashville? Eles fizeram uma réplica do tamanho real do Partenon original. Certo? Então, o Partenon que existe hoje, lá em Nashville, que está lá até hoje, esse Partenon, quer dizer, ele é uma réplica do Partenon lá da Grécia Antiga, que era o templo da deusa Atena, né? Da deusa grega Atena. Esse é o Partenon, é uma réplica de um templo grego com o mesmo nome, Partenon, que significa apartamento da Virgem, que foi construído para abrigar uma estátua de 13 metros da deusa Atena. Partenon significa apartamento da Virgem, porque eles diziam que ela era virgem. Na sua mão tem a estátua da deusa Nice, que significa vitória. E ela tem um escudo e tem uma serpente nela. Aqui nesse lugar, nesse prédio, quando Ellen White estava em Nashville, ela teve visão de bolas de fogo caindo do céu sobre essa estrutura aqui, ó. E ela será destruída. Ela fala na visão que a atenção dela foi virada para os pilares. Os pilares, ela fala. Aqui vocês podem ver, a lateral dela são composta de 17 pilares. São muitos, muitos, muitos. Olha, gastos muitos milhões de dólares para construir esta estrutura, uma réplica de um templo pagão. E Nashville é uma cidade cristã. Mais interessante que não é somente, ela é considerada a Atena do Sul, porque ela tem vários buildings, vários prédios que são inspirados na arquitetura grega. E inclusive a igreja presbiteriana do centro, do downtown, ela tem os pilares na frente também, mas são poucos, né? E ela tem por dentro dela, foi inspirada no Egito, uma igreja cristã, né? Com inspiração na arquitetura egípcia. Olha só. E as bolas de fogo cairão não somente sobre essa estrutura, mas também elas cairão sobre casas, sobre mansões e vários edifícios ao redor aqui. Ali nós vemos a cabeça dela, né? Já vamos entrar ali para vermos ela por dentro, a estátua inteira de Atena. E lá dentro, ó, aí está uma estrutura gigantesca, tá vendo? Nós vemos aí a imagem da deusa, né? Da deusa Atena que fica lá. É uma imagem muito gigantesca. Olha para vocês verem aqui internamente os pilares internos também, ó. Olhem a altura desse edifício. Aqui fala sobre o escudo dela, que é este aqui, ó. Vocês podem ver ali, tá? Tá retratando batalhas, olha lá, ó. Batalhas, prisioneiros, tá? Mortos, tudo mais. Aí aqui fala o seguinte, ó, que esse negócio aqui, o escudo dela, é uma réplica, né? Uma ilustração da batalha entre os amazones e os atenienses. No centro está uma imagem de Medusa, gente, que é outra figura mitológica terrível. Que eles conseguiram a vitória, né, com a ajuda de Atena. A vitória que estava lutando aqui entre os amazones e atenienses, conseguiram essa vitória com essa deusa Atena. E fala, como oferta de gratidão pela assistência dela, o Perseus deu a cabeça de Gorgons para a deusa, para essa deusa aqui. Para essa deusa aí, ó. E ofereceu a cabeça do inimigo para ela. Olha isso aqui. Isso aqui são as réplicas das ruínas, das estátuas que haviam no original, tá? Ali em cima tá
Estão também a réplica da parte de cima, da entrada do Partenon. Olha o tanto de pilares que tem aqui dentro do templo dela. Olha a altura disso. Olha a quantidade de pilares. Por fora e por dentro. Olhem lá. Olhem isso. Olhem isso. Deus é um Deus zeloso. Não terás outros deuses diante de mim. É o que ele diz. E olha para vocês verem o que a América fez. Estou ensinando como a gente faz para ficar igual ela, com essa pose, igual ela, com o joelho esquerdo um pouco dobrado, com a mão direita aberta, para receber a deusa Nike ou Nice, depende da tradução. E no meio dela lá, olha, nós podemos ver a face da Medusa, que é outra deusa mitológica. Isso aqui é tão grande que olha ali uma pessoa ali no pé, ó. Olha lá, ó. Nós somos um pouquinho só mais altos do que a base dessa estátua. Deus irá destruir isso aqui tudo com fogo, bolas de fogo. E vai ser muito em breve. Deus tá mostrando pra gente que vai fazer essa destruição. E o povo de Deus não está preparado. Tem que avisar este mundo sobre os juízos de Deus que virão sobre essa terra. E aqui vai ser um dos lugares. Olha para vocês verem. Olha o tanto de pilares também, a parte de dentro. Não tem outro, nem na América e nem aqui em Nashville, que tem essa estrutura tão cheia de pilares desse jeito. Veja que quando Jesus mostrou para Ellen White, ela diz assim, ó, especialmente os pilares me foram mostrados. Agora que a gente entende, né, que esse Partenon, ele está ligado diretamente àquele Partenon da Grécia Antiga, o que é interessante agora a gente vai começar a analisar para a gente ver a relação dessa destruição em Nashville com Daniel capítulo 11. Por quê? Quando nós olhamos para o Partenon original, a história do Partenon original, isso é algo muito interessante. Por exemplo, eu tirei um recorte aqui, ó, da BBC, onde fala da história do Partenon original. Olha só o que fala sobre o Partenon, queridos. Que coisa interessante. Olha só. Isso aqui nós estamos falando do Partenon original, da Grécia Antiga. Olha o que a BBC fala. Estima-se que o Partenon tenha sido concluído em 430 a.C. e sempre despertou admiração entre o povo local e estrangeiros. No entanto, com o passar dos anos, deixou de ser um templo para a adoração de Atena e se tornou uma área de ruínas. A impressionante estrutura sofreu grandes avarias ao longo do tempo, sobretudo durante os séculos XVI e XVII, quando a Grécia era governada pelo Império Otomano. O monumento foi atingido pela Guerra Otomano-Veneziana, no final do século XVII, quando recebeu o que, queridos? Um tiro de canhão. Ou seja, vocês sabem que o canhão, quando ele atira, ele vem uma bola, né? Aquela bola de canhão. Então, quando recebeu um tiro de canhão, que causou o quê? Uma grande explosão e destruiu seu teto. Depois, ao longo do século XVIII, grande parte das peças restantes foram gradualmente destruídas ou saqueadas. Outra fonte também diz assim, ó, embora o edifício tenha sofrido uma série de mudanças, ele permaneceu, olha só, praticamente intacto até o século XVII. Os primeiros cristãos transformaram o templo em uma igreja, adicionando um ábside na extremidade leste. Foi provavelmente nessa época que as esculturas representando o nascimento de Atena foram retiradas do centro do frontão leste e muitas das métopas foram desfiguradas. Agora, olha só. O Partenon serviu como uma igreja até a conquista de Atenas pelos turcos otomanos no século XV, quando ele se tornou uma mesquita. Em 1687, durante o cerco veneziano da Acrópole, os turcos defensores usaram o Partenon como um armazém de pólvora, que foi incendiado pelo bombardeio veneziano. A detonação explodiu o coração do edifício, destruindo o telhado e parte das paredes e da colunata. Então, olha que interessante, quando você olha para a história do Partenon original, o que aconteceu com o Partenon original? Ele permaneceu praticamente intacto durante muitos anos.
Mas então nós sabemos o que aconteceu. Em 1453, os turcos tomaram Constantinopla, e aí os pioneiros adventistas, o que eles diziam? Qual é a interpretação de Daniel 11 dos adventistas na época de Ellen White? William Smith, A.P. Jones, A.J. Wagner e tantos outros, né, Stephen Haskell, eles entendiam que a Turquia, depois que tomou Constantinopla, em 1453, se tornou o novo rei do norte. E depois disso aí, cerca de 200 anos depois, aqui no Partenon original, houve uma guerra entre os turcos e o povo veneziano. E nessa guerra, os turcos usavam o Partenon como um barril e como pólvora, né, como um local ali para armazenar pólvora, e de repente veio uma bola de canhão. E quando essa bola atingiu o Partenon, ele explodiu. E ali gerou avarias terríveis no Partenon. E sobrou, né, como a gente viu ali, sobrou ali ainda alguns restantes que depois foram caindo ao longo do tempo. Então, o que a gente vê com isso? Que a história do Partenon original envolve diretamente os turcos otomanos. Então, ele foi destruído por causa de uma guerra envolvendo o quê? Turquia e Europa. Percebem? Então, o Partenon original, ele só foi destruído por causa de uma guerra envolvendo Turquia e Europa. Quando nós olhamos para a interpretação pioneira da Igreja Adventista sobre Daniel, capítulo 11, o que o Urias Smith, por exemplo, no livro dele, Daniel e Apocalipse, ele diz? Que qual é o sinal antes do fechamento da porta da graça? Ele diz que a Europa se voltará contra os turcos e expulsarão os turcos de Constantinopla, que hoje é Istambul. E então eles vão até Jerusalém, tomarão Jerusalém, e então, né, depois disso, abre-se a porta para a futura guerra do Armagedon. Então, quando nós olhamos para a história do Partenon original, foi uma guerra entre europeus e turcos. Quando nós olhamos para a interpretação dos pioneiros sobre Daniel 11:45, nós vemos que é esperado mais uma vez uma guerra entre Europa e turcos. Certo? Então, se agora em Nashville vai ter uma destruição com fogo, e você sabe que os turcos eles são representados na Bíblia também, Apocalipse 9, e os ataques deles são sempre com fogo. A Bíblia diz que é fogo, enxofre e fumaça, então é Apocalipse capítulo 9. Então, diante disso, quando nós olhamos para essa história do Partenon hoje em Nashville, quando Jesus mostra para Ellen White que vai ter uma destruição nesse Partenon, se é relacionado à conflagração de nações, o que nós vemos quando nós olhamos para a história do Partenon original e as profecias vão se cumprir junto quando acontecer a situação em Nashville, acontecerá uma guerra entre Turquia e Europa, e quando isso acontecer, nós teremos um ataque dos muçulmanos a esse lugar, Nashville. Percebe? Então, quando nós olhamos para a história do Partenon, nós vemos que a destruição que pode acontecer lá dentro de Nashville, que vai causar um despertamento geral, isso será uma destruição desse local hoje, que está lá até hoje em Nashville, por parte dos muçulmanos. Ou seja, quando houver essa movimentação dos europeus contra os turcos, de alguma forma eles vão considerar isso uma guerra religiosa também, e eles vão destruir, vão começar destruindo o Partenon. E dali, veja que ela não vê só o Partenon destruído, ela vê o Partenon destruído e ela vê outras casas e várias pessoas ao redor, as casas sendo destruídas e pessoas clamando. E alguns adventistas vão dizer, nós sabíamos disso, era sobre isso que a gente conversava, era sobre isso que a gente discutia. E muitos vão virar e vão dizer, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Então por que você não mostrou essa profecia para mim? Você nunca me disse nada sobre isso, eu nunca nem ouvi falar sobre essas coisas. Por que isso, queridos? Se você for pensar hoje no âmbito adventista, você vê hoje que a interpretação dos pioneiros é praticamente 100% rejeitada no meio adventista hoje, né? Então você vê que, desde o início, né, os pioneiros adventistas eles entendiam que aconteceria essa situação entre a Europa, entre os turcos, a Rússia e outros países, mas hoje se esqueceu praticamente disso, né? São poucos que ainda creem verdadeiramente na interpretação que os pioneiros tinham sobre o Rei do Norte. É essa invasão muçulmana lá, e dali uma destruição do Partenon. E a partir daí uma guerra geral que vai acontecendo, porque não vai se seguir só no Partenon. Essa conflagração vai ser uma conflagração de nações, que é tudo isso que os pioneiros falam a partir daí, nesse momento final de Daniel 11:45. Então, quando nós olhamos para a história do Partenon original, nós vemos que é esperado mais uma vez uma guerra entre Europa e turcos.
Por que Nashville? Né? Por que vai acontecer especificamente em Nashville? Vai ser só Nashville isso? Veja, o Espírito de Profecia fala assim, no manuscrito 133 de 1902. Estamos vivendo em meio aos perigos dos últimos dias. A ira de Deus está se preparando para recair sobre todas as cidades. Não todas de uma vez, mas uma após a outra. E se o terrível castigo em uma cidade não causar medo nos habitantes de outras cidades e os levar a buscar arrependimento, a vez deles chegará. Então, na verdade, queridos, Nashville, essa situação que vai acontecer em Nashville vai ser para chamar a atenção das outras cidades. Não vai ser um acontecimento pequeno nem pontual, queridos. A destruição de Nashville vai ser algo que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Eu quero mostrar um vídeo para vocês e vocês vão perceber que essa destruição, que certamente, né, nós temos as evidências que vai envolver o poder otomano novamente, ou seja, o poder do turco. Nós vamos ver outra profecia da irmã White, que um homem, em 1999, uma outra profecia que ele entendeu na época, e ele proclamou isso. Ele falou, olha, isso vai acontecer. E nossa única segurança não é conseguir muita água para o ano 2000. Ela profetizou isso. Não se trata de obter uma grande quantidade de alimentos preservados e armazená-los. Mas a nossa salvação, meu coração, está realmente meu coração certo e em paz com Deus? Quero dizer, realmente Deus nos deu um presente tão incrível e precioso. O que falaremos a Deus? O que diríamos a Deus se estivéssemos perdidos? Este mundo está doente. As torres gêmeas, irmãos e irmãs, ela viu claramente as torres gêmeas em visão em Nova York e percebeu que algo as derrubou. Ela disse que parecia que um anjo havia tocado com um dedo e elas desmoronaram em pequenas pedras. Então, ou seja, ele falou, em 1999, ele disse, olha, ela viu, vai acontecer. Ela viu ali e vai acontecer. E até hoje, queridos, mesmo depois de acontecido, ainda tem muita gente que nega que ela não viu aquilo, que não foi assim, né? E tudo isso. Então, quando nós olhamos isso, né? Quando nós olhamos para essa história, isso voltará a acontecer. Veja que também em 2001, no dia 11 de setembro de 2001, você vê quem estava ali, né, envolvido nessa situação com os Estados Unidos. Mas agora, nesses últimos dias, novamente, uma grande conflagração acontecerá. Nós veremos acontecer, diante dos nossos olhos, uma grande situação acontecendo em Nashville, que assim como o 11 de setembro de 2001, o mundo inteiro, né, o mundo inteiro foi chamado a atenção por essa situação. Agora, novamente, nós veremos, talvez em pouco tempo, né, nós sabemos que talvez em poucos meses ou poucos dias, não sabemos, mas veremos uma grande situação acontecendo em Nashville, uma grande destruição acontecendo lá, começando no Partenon. Isso vai se espalhar por vários lugares. E tudo isso vai culminar na conflagração final das nações. Ellen White fala da arregimentação final das nações, né, em eventos finais. E tudo isso vai culminar. Isso vai fazer com que as pessoas sejam despertas. Isso fará com que as pessoas sejam despertas. Então, veja, queridos, que quando ela fala, né, que algo acontecerá no mundo, uma calamidade repentina e imprevista, essa situação que vai acontecer, que Deus foi mostrando para ela várias e várias e várias vezes. Veja que quando acontecer, qual vai ser o clamor, até mesmo daqueles que já tinham ouvido falar. Eles vão dizer, era isso que a gente estava esperando, mas a gente não sabia que viria tão rápido. Ou seja, foi algo repentino. E outros diziam assim, não, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sabia que isso ia acontecer. Isso é o quê? Algo imprevisto. E aí eu quero finalizar aqui com um texto que está em Apocalipse, capítulo 9, que fala, e aí eu vou ler um texto do grande conflito também em relação à Turquia no grande conflito, que é importante a gente entender aqui um detalhe. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saem das suas bocas. E aí lá na frente ele fala, e os outros homens, aqui foi no período, né, da quinta trombeta, quando esse poder otomano foi levantado. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então, quando Deus apresenta o surgimento do Império Otomano, Deus ele permite que o Império Otomano faça tudo aquilo, né? A Bíblia apresenta eles como gafanhotos, né? Com picada como de escorpião e tudo
Mas a Bíblia apresenta esse poder sendo levantado na profecia por qual motivo? Um juízo da parte de Deus, mas ainda com misericórdia, para que os homens se arrependam dos seus pecados. Mas a Bíblia fala que, mesmo assim, depois de tudo que aconteceu com eles lá no Império Otomano no passado, os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então, Deus permitiu o Império Otomano, naquela época, acontecer tudo isso para que os homens fossem levados ao arrependimento. Nós, como nós olhamos para a história desse poder, né, que é o poder otomano, nós vamos ver que ao longo, né, da história, Deus usou esse poder de várias formas. Mas eu quero finalizar falando de uma dessas formas que está relatada no Grande Conflito. E a gente vai ler isso aqui. Nós vamos falar do movimento adventista e como essa profecia sobre Nashville vai, de alguma forma, né, impulsionar essa mensagem do terceiro anjo. Por quê? Vamos ler aqui o livro do Grande Conflito. Aqui, ó. É o capítulo 18 do Grande Conflito, na página 334. Vamos ver aqui, ó. Olha o que ela vai dizer aqui, ó. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. É o Grande Conflito, capítulo 18. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Em poucos dias apenas, antes de seu cumprimento, escreveu. Então, olha só o que ele escreveu na revista, né? Admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacose subisse ao trono, isso aqui está falando em referência às trombetas, né? Com permissão dos turcos, e que os 391 anos e 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840. Bom, essa profecia não vai entrar em nada disso aqui, só está lendo. Mas ele previu que o Império Otomano, né, ou seja, o poder turco, cairia em 11 de agosto de 1840. Ou seja, deixaria de ser aquele império colossal que o Império Otomano era naquela época. Quando se pode esperar que seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E nisto, creio eu, verificar-se-á seu caso. Então foi isso que ele escreveu, mas ele foi extremamente zombado, né, naquela época por ter escrito isso. A Ellen White diz assim, ó, no mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Então, ou seja, Ellen White diz, o que ele realmente entendeu sobre a Turquia, que cairia do Império Otomano em 1840, pelas profecias de Apocalipse, realmente se cumpriram. Agora, antes de acontecer, antes de um acontecimento ali na Turquia ter encontrado lugar, quando Josias Litt falou sobre isso, né, que envolveria os turcos e tal, muitas pessoas falaram assim, Josias Litt, não tem nada a ver isso, né? A Turquia não tem expressão nenhuma e tal, não tem nada a ver, isso aí não vai acontecer e tal. Mas quando aconteceu, aí olha o que Ellen White fala, o que aconteceu com o movimento millerita. Ela diz assim, ó, quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Então veja aqui, o que Deus fez no início do movimento adventista? Deus utiliza um acontecimento relacionado à Turquia, aparentemente algo que não teria nada a ver com o movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos com Guilherme Miller e alguns dos seus companheiros. Mas quando Josias Litt se levanta, compreende a profecia e anuncia o que iria acontecer relacionado a este país, o que acontece? O efeito final se deu aonde? Em relação à Turquia? Não. O efeito se deu no movimento do advento. Então, Guilherme Miller, ele estava pregando a volta de Jesus. A ênfase de Guilherme Miller era as mensagens do primeiro anjo ali, né? Então, ele estava pregando a volta de Jesus, ele estava entendendo a profecia das 2.300 manhãs. Mas o que fez com que a obra mais avançasse, que a gente fala aqui, que de 1840 a 1844, a obra se estendeu tão rapidamente, foi o quê? Quando Josias Litt entendeu e Deus permitiu que uma profecia relacionada a este país fizesse com que a obra da mensagem do advento avançasse muito rápido. E agora, meus irmãos, nós temos nesses últimos dias
Segundo esse mesmo princípio de interpretação dos pioneiros, eles compreendiam que nesses últimos dias nós teremos acontecimentos com este mesmo poder, que é o poder do... E quando essas coisas acontecerem, o que se deveria ser feito? Os adventistas deveriam proclamar essas coisas antes. Essa guerra que está acontecendo hoje entre Israel e Irã, essas coisas, Ezequiel 38, essas coisas, o nosso povo hoje deveria ser um povo que entende essas coisas e nós deveríamos levar isso para as pessoas. As pessoas deveriam estar vindo para os adventistas para entenderem quais são os próximos passos da profecia que vai acontecer. Mas, quando nós olhamos para isso, esses acontecimentos, né, Deus permite essas coisas para que avance a obra da mensagem do advento. Mas nós vamos falar, para a gente fechar, isso aqui foi em relação ao movimento do advento. Mas vou mostrar outra forma que Deus utilizou os turcos ali, quando Ellen White retrata no grande conflito. Nós vamos ver aqui outro propósito para o qual Deus permitiu ali que os turcos fossem utilizados na época da Reforma Protestante. Para a gente entender também como Deus foi utilizando esse poder que ele fez com que a mensagem do advento avançasse tão poderosamente depois que se cumpriu uma profecia com eles. Nós vamos ver também em relação ao protestantismo, né? Antes de existir a igreja adventista, Deus já se utilizava desse poder também para trazer algo para avançar sua mensagem. Vamos ver aqui, ó. Uma época tenebrosa e ameaçadora havia chegado para a reforma. Apesar do edito de Worms declarando Lutero proscrito e proibindo o ensino ou a crença de suas doutrinas, até ali prevalecera no império a tolerância religiosa. A providência divina, olha o que ela vai dizer agora, ó. A providência divina, isso aqui é importante, ou seja, era o próprio Deus ali. A providência divina repelira as forças que se opunham à verdade. Carlos V estava inclinado a aniquilar a reforma, mas muitas vezes, quando levantara a mão para dar o golpe, fora obrigado a desviá-lo. Ou seja, que é um rei que está querendo acabar com a reforma protestante. Ele quer destruir os protestantes, acabar com o protestantismo. Mas quando ele tentava fazer isso, quando parecia que o protestantismo ia acabar, o que Deus fazia? Vamos ver aqui, ó. Repetidas vezes, a imediata destruição de tudo que ousava opor-se a Roma parecia inevitável. Mas no momento crítico, ou seja, quando estava prestes a acontecer a destruição do protestantismo, o que acontecia? Os exércitos dos turcos apareciam na fronteira oriental. Ou o rei da França, ou mesmo o próprio Papa, cioso da crescente grandeza do imperador, contra ele faziam guerra. Então, veja que Ellen White coloca os turcos como sendo a providência divina para segurar o ataque que era feito à reforma protestante. Ou seja, Deus levantava os turcos, começava alguma situação que envolvia os turcos no Oriente, e isso fazia com que Lutero tivesse mais tempo e uma folga maior para avançar a mensagem naquele período, a mensagem da justificação pela fé. Percebe? Então, os turcos, queridos, eles sempre são apresentados na profecia como sendo os juízos de Deus, ou seja, são como um poder que Deus utiliza para chamar a atenção dos homens e também para ajudar no avanço da sua mensagem. Então, esse acontecimento que terá lugar em México, né, e alguns outros acontecimentos que nós temos aí, que os pioneiros falaram sobre esse poder, se nós verdadeiramente compreendermos que Deus levantou esses homens no passado para que verdadeiramente, né, as luzes fossem trazidas pelo livro de Daniel e Apocalipse, nós vamos proclamar essas coisas antes que aconteçam, e quando acontecer, naturalmente, as pessoas vão olhar para o movimento adventista e dizer, realmente, eles estiveram certos. E isso, né, vai gerar ainda mais a abertura para que a mensagem do terceiro anjo possa finalizar o seu trabalho no mundo, né? Então, que Deus possa verdadeiramente, né, nos abençoar, entender essas profecias e que, em nome de Jesus, a obra possa finalizar rápido, para que a gente possa entender e proclamar essas coisas antes que aconteçam, porque se nós formos proclamar isso depois que acontecer, nossas palavras não vão ter valor algum, né? Imagine quando aconteceu ali, numa das visões, a Ellen White fala que as pessoas vão falar assim, eu sabia! Rapaz, a gente estava discutindo sobre isso, mas isso não vai ter valor nenhum mais. Porque depois que aconteceu, qualquer um pode dizer isso, né? Então, que Deus nos ajude a ter pressa, entendimento e o verdadeiro Espírito de Cristo para que a gente possa levar isso para as pessoas, né? Para que elas saibam que isso vai acontecer e que, em nome de Jesus, Deus possa finalizar a obra da forma como Ele deseja, né? Em nome de Jesus.